Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Colocamos o nosso site, pazian.com.br, para você acessá-lo, conhecer as nossas atividades, participar com a gente e também rever qualquer programa que já tenha sido transmitido aqui pela TV. Tem um cantinho lá que você revê, põe seus comentários, enfim, interage com a gente. Hoje mais um programa de estúdio e a gente vai conhecer uma pessoa aqui bem extrovertida, bem bacana, uma pessoa conhecida aí no meio, o psicoterapeuta transpessoal Paulo Sérgio Oliveira. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Gratidão, bom estar aqui. Fazia tempo que eu queria conversar com você um pouco, estou acompanhando o teu trabalho já, eu gosto muito desse trabalho e achei que tinha muito a ver com a gente trocar figurinhas. Que bom. Inclusive, hoje o Face tem se tornado, o Facebook, né, uma ferramenta de contato, a gente se conhece pelo Face, né? Exatamente, a gente tem muitos amigos virtuais, não é? Incrível, incrível. A gente vê a pessoa, puxa, conheço tanto tempo, é do Face. E eu vou falar uma coisa para você, se puder abrir aí um pouquinho. O Facebook foi um fator impulsionante na minha história. Mesmo? Eu odiava a internet e logo depois de uma separação minha, eu passei por um processo, depois a gente pode falar sobre isso, porque outras histórias já exploraram, né? Outras mídias já exploraram esse meu mergulho. Aí uma namorada minha falou assim pra mim, você escreve umas coisas tão legais, você precisa estar nessa ferramenta nova, isso era 2009, Facebook. Eu falei, nada disso, eu odeio, tal. Um dia ela tirou umas fotos minhas, assim, quando eu menos vi ela tinha feito um perfil pra mim, engraçado isso. Aí ela falou, posso botar esse texto? Ela começou a escrever coisas minhas, ela foi colocando, o pessoal foi curtindo, foi aparecendo coisas. Enfim, eu tinha um trabalho na época com medo de dirigir, apareceu um investidor atrás de mim pelo Facebook. Olha só a importância do Facebook, é bacana. O meu programa na Rádio Mundial apareceu pelo Facebook. Bacana. Incrível essa questão de mídia social. Então eu acabei aderindo, não tinha mais o que. Embora também tem muito do conteúdo, né? Por exemplo, quando a gente entrou em contato, que pela Rádio Mundial é difícil conhecer todos os comunicadores, a gente pega um programa, mas não dá para acompanhar, né, para as atividades da gente. Então, eu já tinha um contato seu através de um programa que você passou, do Samuel. Né? Nosso amigo também. Grande amigo. Grande amigo. Aí eu falei, bom, vou ver o Face. E às vezes acontece isso com outros terapeutas, a gente entra no Face e não tem muita informação. Ou a informação que tem, não toca. E na sua, eu vi um negócio muito louco assim, né? Não, o movimento lá é grande. Eu falei, peraí, deixa eu ver. E tem roda de cura, e tem fotos de você viajou para templos aí. Você é motoqueiro também, né? Motociclista, o pessoal, Desculpa, o pessoal não é motoqueiro, o pessoal do motociclismo fica bravo. Eu falei isso outro dia para um motociclista e ficou bravo também. É músico, então eu falei, pô, interessante. Me fala uma coisa. Você já nasceu assim, na maternidade você tocava, tal, fazendo alguma coisa? Vou começar de trás para frente. Tem uma foto minha no Guia da Vila Madalena, eu tô de bata, de yoga, eu tô em cima de um triciclo que eu tinha, com um cavaquinho do lado. Tá bem? Aí tava assim, personagens da vila. Porque eu fiz um samba falando da Vila Madalena, foi gravado num disco chamado SP em Retalhos, com gente famosa mesmo. Aí o cara do Guia da Vila, né, me procurou e falou, pô, peraí, bacana, né? Peraí, mas você é professor de yoga? Legal. Aí ele foi um dia e não deu para gravar lá no espaço, não deu para ele pegar a entrevista no espaço, ele foi em casa, tinha um triciclo e falou, não, você também é motociclista? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma foto sua, com a roupa de yoga, com o cavaquinho, então começa por aí, né? Essa história é bem eclética mesmo, né? Eu sou 5 na numerologia, lição de vida 5, eu sou 5 em tudo. Então essa coisa de estar sempre nas mudanças, nas histórias, né? Então, eu sou autodidata em violão. Mas vem cá, você se tornou terapeuta quando? Isso é bacana. Como bom escorpiano, quem me levou para o destino da terapia foi um relacionamento. Eu tive uma namorada... É assim, eu fui estigmatizado como o terapeuta do medo de dirigir. Eu até vendi a empresa recentemente porque eu cansei um pouco desse trabalho. Eu venho da área de treinamento, eu venho da área de consultoria comercial, e eu conheci uma terapeuta, e eu tinha um trabalho assim que eu fazia esporadicamente porque eu gostava.
eu montei uma metodologia, já que o trânsito brasileiro é tão ruim, eu montei uma metodologia, que o aprendizado realmente é ruim, eu montei uma metodologia para isso. E conheci uma psicodramatista na época, ela falou, nossa, você tem um trabalho fabuloso, que eu tenho muita paciente que tem medo de dirigir, vamos juntar as coisas e tal. E aí, a gente juntou um trabalho, eu fundei uma empresa, eu fui o primeiro no Brasil a trabalhar medo de dirigir. Pouca gente trabalha isso. Hoje tem um pessoal de autoescola que faz isso, que acha que o medo é a prática. Não é, não. A gente pegou casos bem... E foi um trabalho que tomou um vulto, assim, no Brasil. Eu fiz televisão, eu fiz Ana Maria Braga, eu fiz Record, eu fiz Gazeta. Sobre esse tema. Sobre esse tema, medo de dirigir. E aí, eu fui aprimorando, né? E eu não adiantava, eu estava estigmatizado como o cara do medo de dirigir. Sabe aquela coisa? Bom, tem outros bons trabalhos. Eu tenho um trabalho que eu faço em empresas, eu tenho palestras, eu tenho outras histórias, mas estava lá o medo de dirigir. Enfim, depois que esse investidor apareceu lá do Facebook, a gente fez um acordo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu te dou uma consultoria, porque ele não é do ramo, você compra a empresa e eu quero sair dessa história, eu não quero um rótulo, né? Então aquela coisa do número 5 de novo, eu não quero uma cara, né? Mas eu entrei na área terapêutica por lá, aprendi muito sobre o universo feminino, porque 80 e poucos %, hoje esse número diminuiu, que o homem está pedindo ajuda, eram mulheres que pediam ajuda. Então isso me obrigou a estudar uma série de coisas, desenvolvi teses sobre medo, e aí foi. Mas foi meu pé na área terapêutica. Entendi. Nós estamos quase terminando aqui o primeiro bloco, eu vou pedir que você abra o segundo bloco, tocando e cantando também. Isso eu gosto de fazer. Eu não sou cantor, eu sou compositor. Mas você tem uma voz boa aí. Alguma coisa pra gente já começar o segundo bloco mostrando uma outra face tua. Legal. Tá bom? Eu vou pedir para vocês um minutinho, a gente já volta com Para Ver Bem. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, tá bom? A gente já volta, um minuto. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP. Contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia, curta a energia linda de viver. Rapaz. Com esse vozeirão, você fala que não canta. Eu não canto. Composição é? Essa composição é muito interessante. Primeiro, essa música, se eu não toco no meu programa, eu recebo um monte de e-mails. Então, eu levo alguns grupos para viajar, fui fazer o comercial da viagem que eu estava fazendo, aí o pessoal falou, vai no refrão, então ficou conhecido, eu chego na rádio, lá o pessoal fala, tem alegria aí. Então, é esse refrão. Essa música eu compus para o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, foi um evento em Águas de Lindóia, um evento internacional, como o nome diz, trouxe Amit Goswami, trouxe Jean-Yves Leloup, Susan Andrews, que mora no Brasil, mas é uma americana fabulosa, trouxe a Uma, que é a esposa do Amit Goswami, filha do Krishnamurti, uma mulher maravilhosa, uma yogi maravilhosa, e eu apresentei trabalho também, né? Os nomes brasileiros, Dulce Magalhães, minha professora querida, Roberto Crema, presidente da Unipaz. Então, eu apresentei para esse público, então me sinto muito honrado. E a Vera Saldanha, que é a presidente da Lubrat, Associação Luso Brasileira de Psicologia Transpessoal, junto com o Manuel Simão, falaram, olha, eu fiz a pós lá com ela, falou, pô, Paulo, você domina um pouquinho eu apresentei muitos trabalhos com música, falou, vai ter um congresso aí, e que tal, né, se a gente tivesse um tema, legal, vamos desenvolver um tema,
e fui deixando para a última hora, faltava 3 dias assim para o congresso, aí eu falei, eu já tinha um refrão na cabeça, a gente pegou e fez a música, quer dizer, com a versão, né, que eu já estava trabalhando a versão. Então fala muito da psicologia transpessoal. Apresentei essa música com Daniel Nancay, que é o maior músico xamânico do mundo, um argentino que mora em Florianópolis. Então foi um momento bem especial. Essa música foi composta para esse congresso e até hoje eu escuto o pessoal falar, olha, lá no Acre teve um evento de psicodrama, usaram. Lá em Brasília, lá na Unipar, usaram uma música. Eu falei, usem, abusem, a música é uma conexão, é nossa. Um adendo, para quem está nos assistindo, teu programa é na rádio Mundial FM 95.7, dia e horário. É sábado 18h30. Sábado 18h30, meia hora de programa. Isso, é meia hora de programa, chama-se Renovar o Despertar de uma Nova Consciência. Renovar o meu espaço no Vila Madalena. Esse O Despertar de uma Nova Consciência é uma homenagem que eu quis fazer ao Eckhart Tolle, que agora escreveu, foi o último livro dele, O Despertar de uma Nova Consciência, o autor do Poder do Agora, que é uma pessoa fabulosa, eu sempre fui muito fã dele, falei, deixa eu fazer uma homenagem a ele. Ô Paulo, deixa eu aproveitar aqui, já que é um papo assim bem íntimo, você está aqui na nossa sala, você tinha isso dentro de você assim, embutido e de repente eclodiu? Foi alguma coisa que te movimentou? Legal. Mas é o que dá para sentir, é isso? Não, eu tinha uma vida completamente normótica. Eu, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia cair na área terapêutica, na área de cura, né? Essa palavra hoje está muito, muito, muito atual, né? O pessoal, antigamente, as pessoas que estudaram a parte terapêutica abandonaram a palavra cura para não serem confundidos com os curandeiros, tal. E no mundo a palavra healing sempre teve, nunca caiu de moda. Isso foi uma coisa bem brasileira, bem latina. E agora, esses psicoterapeutas com pós-doutorado, todos estão procurando os índios, procurando nossas curas, né? Então a palavra cura está muito em alta. Eu nunca imaginei. Eu fui bancário, trabalhei no Citibank 11 anos, depois fui para a área de treinamento. Quer dizer, a vida me jogou nessa história do terapêutico, mas mesmo assim, eu tinha uma empresa, quando falei, com medo de dirigir, né, isso me sustentava, me dava, porque eu fiz um bom trabalho, e eu era casado no meu segundo casamento, e de repente, eu dei uma entrevista até com o nosso amigo Samuel, falando do colapso de ego. Então eu tinha uma vida redondinha, de repente tudo desabou. Eu saí de um casamento, eu saí de casa, fui morar na clínica, entrei num processo daqueles. Eu perdi 14 quilos. Eu não sou gordo, né? Então eu perdi 14 quilos. 14 quilos a menos eu fiquei umas 10 noites que eu não dormia. Entrei em processo, eu fui dormir na minha casa, eu fechava os olhos e escutava como se eu estivesse no estádio do Pacaembu, uma multidão falando. Como eu estava num processo forte de aprendizado das medicinas com os índios, era tambor, era uma história assim, era um esvaziamento no peito. Eu estava muito bem respaldado, eu estava terminando a minha pós, Deus sabe o que faz. Eu estava terminando a minha pós em psicologia transpessoal, tinha acabado de aprender uma série de curas, de estudos sobre crise, etc. Mas mesmo assim, meus professores, meu terapeuta, que é meu amigo, esteve na minha casa, os índios tiveram. Foi uma galera me visitar porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar. Foi um negócio muito forte. Um renascimento? Foi um renascimento. A gente chama isso na psicologia transpessoal de colapso de ego, né? Onde o chão vai embora. E nesse esvaziamento, tem muita gente que fica lá, né? Tem muita gente que você vê hoje, talvez pessoas que moram na rua. Eu tenho vontade um dia de fazer um resgate com o próprio Eckhart Tolle. Aconteceu isso, né? Ele foi um professor de Oxford e teve uma história, teve um colapso de ego, foi morar na rua, inclusive, tal, né? E depois ele preencheu esse vazio todo. É um esvaziamento. Como eu, graças a Deus, estava muito bem munido na história, eu tive com que preencher. Mas eu fico imaginando as pessoas que não têm acesso, né? Nós tivemos uma experiência bem particular em relação a isso, fazia parte de um grupo da Fraternidade Francisco de Assis. E nós fizemos um resgate de 2 moradores, 15 anos, 10 a 15 anos, agora não me recordo,
morando na rua. E eles recuperaram-se, né? Tem uma vida normal hoje, ela sempre nos visita aqui, inclusive continua com tratamento com a gente. Mas é uma coisa muito interessante, né? Eu analisei muito os motivos, não só que levam, mas os motivos que fazem com que permaneçam. Há uma adaptação. Uau! Né? De viver ali. Muitos não querem voltar porque nós chamamos de sociedade. Mas é um estudo bem interessante. Um dia que você quiser, a gente toca umas ideias sobre isso. Vou adorar trocar isso mesmo, porque é algo que eu passei, eu estava muito bem respaldado, né? Acho que eu tenho uma proteção bacana, mas eu fico imaginando se eu tivesse passado por tudo isso sozinho, onde eu estaria? Aí não seria dessa forma. Eu acho que todos nós temos uma tarefa, uma missão de vida. Sim, sim. E você percebe, né? As coisas não acontecem por acaso. Claro. Tem muito potencial aí. Obrigado. Eu queria saber disso. Então foi uma coisa que... Esse foi o fator impulsionante. Eu já estava na área, eu estudo yoga há muito tempo, estudei cabala, estudei tudo. Tive com o Wagner Borges muito tempo, um grande amigo meu. O Wagner Borges, você conseguiu conversar com ele? Ele deixou você falar? Eu sempre pergunto aqui quando vem alguma forma, ele deixou você falar? Ele não deixa. Quando ele vem aqui, eu falo, Wagner, só vou falar, olá amigos, e você continua. Como bom carioca que ele fala bastante, né? E eu aprendi muito lá, porque muita gente cercava ele, aprendi yoga através dele, eu fui atrás da cabala, fui atrás de todos os estudos através dele. Então, tudo isso é muito bacana. Eu falo para as pessoas que informação não é sabedoria. Informação que não serve para curar, não serve para nada. Isso, então, eu tinha muita informação. Eu precisei passar por um processo desse. Para colocar. Exatamente. Para saber mesmo, né, para sentir o que é o poder de uma ferramenta. Dá licença, mais um bloquinho que está indo para o final. E o Wagner é brincadeira, sabe que eu te amo. Gente, mais um minutinho só, a gente já volta com Para Viver Bem. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para Viver Bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Para Viver Bem, aqui com vocês, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, apoio cultural Instituto Vera Lúcia Cardoso. Nós estamos aqui com Paulo Sérgio Oliveira, amigo, está mostrando aqui várias facetas do seu trabalho, mas não vai dar para conhecer todo ele, né? Quem quiser saber mais do seu trabalho, Paulo, tem lá o seu espaço. Tem um espaço, Renovar Corpo e Consciência, né? www.renovar com 2 N's, corpoeconsciência.com.br. Eu estou na Vila Madalena, eu estou perto do metrô, vem gente de São Paulo inteiro ali. O telefone é 11 4323 7915, 11 4323 7915, ou aquele contato do Facebook, que hoje é uma grande sacada, Paulo Sérgio Oliveira com H, ou a página do Renovar com 2 N's, que o pessoal acha. Legal, a gente coloca tudo na tela para facilitar. Legal. E lá você atende então como psicoterapeuta? Sim, eu voltei da Índia agora, nunca apareceu tanta história de paciente, né? Eu atendo lá como psicoterapeuta. A gente trouxe a formação do Diksha, que é uma história bacana, é uma bênção que a gente foi aprender lá na Índia, a formar inclusive pessoas para dissiparem essa energia. Diksha significa bênção sagrada. Existe um casal na Índia que são considerados a encarnação de Deus. É um casal, né? Os dois formam um avatar. Então a Índia se rendeu a esses dois, até os gurus indianos também falam muito bem dele, Ama e Bhagavan. E eu fui conhecer esse trabalho de perto, nunca vi tantos milagres. Você tira uma foto do céu assim, você vai pegar bolas de luz. É mesmo? É incrível, é impressionante. E assim, materialmente, viu? Materialmente. Se você digitar no Google Miracles,
Ama Bhagavan, você vai ver não sei se o pessoal aqui no Ocidente conhece as paducas, que são aquelas sandálias que, né, que só tem um lugar para colocar o dedão. Paducas de prata, paducas, eles têm muito isso lá de você estar se manifestando aos pés do divino. Então, tem histórias, filmagem das paducas se movimentando, as paducas grudando nas pessoas. Então, se digitar Miracle Ama Bhagavan, tem um monte de histórias. Recentemente eu testei isso, assim, não deu nem para assistir todos até agora. Tá. Muitas filmagens, muitos registros. Quando você vai, há uma mudança interior, né? Uau. Você vai para um local sagrado e você já tem isso, né, na tua essência. Quando você volta, o choque é muito forte ou você já se enquadra aqui no nosso cantinho? Por mais poder de adaptação, como o número 5 que eu te falei que eu sou, é muito difícil. Né? Na Índia, primeiro é o seguinte, a gente tem aqui, a constelação fala que a gente tem 8 gerações de brasileiros só acima da gente. Gente na nossa idade. Um pessoal mais novo tem 9, 10 gerações. Pô, eu fui para um lugar, mesmo antes de chamar a Índia, os caras têm 5 mil. Então, a ancestralidade lá, isso você sente, é muito forte. Fazer um ritual na Índia é bem diferente de fazer no Brasil. Olha que eu já fiz ritual na mata, né? Eu conheço aqui o norte do Brasil, conheço a história do norte, conheço a Amazônia. É outra coisa, eu estava sonhando lá diferente. Os caras são bons de macumba, eu brinquei, né? Porque os caras entram no ritual, é um transe o ritual ali, entendeu? Aqui no Brasil a gente tem a ayahuasca, que é uma planta de poder, como tem no Peru. Na Índia, sem nada disso, você vai muito, muito longe. É outra história. É diferente. É ancestralidade, não tem melhor ou pior. O resgate dos caras lá é maior. Você utiliza dessas técnicas, desse conhecimento, você faz uma síntese e utiliza no teu trabalho? Sim. Agora eu fui buscar 2 formações, eu fiz 2 cursos. Eu fiquei 49 dias na Índia, só tive 4 dias de folga. 2 cursos, sábado e domingo, 6 da manhã até 10, 11 horas da noite. Foi um processão, intensivo. Primeiro, chama Deepening, que é o despertar, né? Que faz um processo que ocorre mesmo uma mudança cerebral. Então, independente da viagem para a Índia, eu passei por esse processo. E depois eu fui fazer o treino, né? Teve os 4 dias de folga, eu fui para uma região de praia, onde tem um templo de Shiva dos mais antigos da Índia, fui para Mahallapuram, me diverti um pouquinho ali, voltei para o trainer achando que eu ia pegar só informações. Caramba, a cacetada foi maior ainda. Então a gente aprendeu muitas técnicas que assim, a psicologia bebeu muito no Oriente. E há coisas que não tinham sido reveladas ou não eram o momento certo. Não era o momento, né, Paulo? Exatamente. E agora apareceram mais resgates. Tem um trabalho da gente resgatar as cestas, né? Alguns traumas, alguns padrões que a gente segue, vem do momento da sua concepção, vem da sua história uterina, vem do seu parto. E a gente aprendeu como resgatar isso na visão do indiano, na visão do... Há um termo deles também muito interessante, chama-se helpless, né? Quando você reconhece na sua viagem para dentro a sua impotência em relação ao controle dos fatos, é aí que acontece o milagre. Então essa chavinha virou para mim lá, foi uma sacada. Eu acho que eu aprendi a ter um laço de aproximação. Então, repete isso, por favor. Quando a gente descobre a nossa impotência... Em relação ao controle da vida. Tá, aí acontece... Aí que acontece o milagre. Nesse reconhecimento, porque aí você se coloca na mão da dependência da divindade que está com você, é aí que acontece o milagre. Entendi. E essa chave virou para mim lá. É o entregar-se, né? É o entregar de verdade, né? A gente que entrega, mas não entrega. Né? Fé, confiança. Fica segurando, né? O Shirada, né? Que é a palavra em sânscrito. Fé, entrega, confiança. Vivenciar isso é muito difícil. Outra questão muito interessante que eu peguei nessa última vez lá, o nosso cérebro não está programado para coisas intangíveis, né? A não ser que a gente queira só viver uma vida monástica, uma vida celibatária, um brahmacharya e tal. E a gente lidar com um Deus intangível, né? Pô, quem estudou um pouquinho, eu fui Rosa Cruz também, Deus é uma energia, tal, isso é muito bonito, é filosófico. Mas o nosso estreitamento de relação com Deus, eu preciso de um Deus encarnado. Está aí a explicação, uma das, né? Quem sou eu para explicar isso? Porque há tantos deuses, tantas deidades na Índia. Há necessidade de você encarnar um Deus que tenha muita pessoalidade com você. Uma identificação. Exatamente. Eles chamam isso de Antaryamin.
É o seu Deus interior, o seu Deus divino, aquele amigo, aquela relação, né? Tipo, vai tomar uma taça de vinho com Deus, olha que interessante, com o seu Deus. Esse relacionamento. Por quê? O nosso cérebro, como eu falei, não está programado para ter uma confiança no intangível. E a gente pede muitas coisas tangíveis, a gente necessita de coisas tangíveis, né? Você trabalha com questões de prosperidade, você vê o quanto espiritual é isso. Então, é muito interessante, e essa chavinha também virou. Eu posso dizer que realmente eu estreitei muito o meu relacionamento com o divino, com Deus, com a divindade. Bacana. É muito legal, foi uma história, foi um resgate. Muito bacana. Fora a revisão de vida, né? Que a gente passa lá. Olha, Paulo, quanto tempo nós temos? Agora mudaram, colocaram 3 blocos, eu me perco todo. Paulo, olha, você é uma pessoa que está vivendo um momento muito importante para você e, consequentemente, para as pessoas à tua volta. Eu sei que muita coisa ainda vai ser acrescentado a isso. Você está buscando muitos caminhos, muito bacana. Parabéns às pessoas que convivem com você. Gratidão. E fica aí um detalhe, né, para quem quiser, o Espaço Renovar, que fica... Você pode repetir? Eu fico no metrô Vila Madalena, fico pertinho, acessível. Pertíssimo, 30 metros do metrô Vila Madalena. Então, vou pedir que você encerre o programa cantando essa voz bela, essa música. Agradeço a vocês que estão com a gente. Semana que vem estamos de volta, tá? Eu que agradeço. Muito abraço. Então, essa música foi, como eu falei, foi composta para o Congresso Transpessoal. Vou pegar do comecinho. Basta apenas o sorriso para atingir o paraíso, para ver tudo harmonizar, para colher felicidade e bons frutos de verdade, a esperança semear, para a receita ser certeza, respeitar a natureza, não forçar o natural, vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar o seu astral. Tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta a energia, linda de viver. Tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta a energia, linda de viver. Ampliar a consciência e ver o que conduz, a de trilhar por trevas para se achar a luz. Conhecer a sua essência é fundamental, transcender a existência e ser transpessoal.